E eu estou aqui para falar sobre a pesquisa de arbitragem estatística, que é a estratégia de price trading, através do modelo de integração no mercado de capitais brasileiro. Meu orientador foi João Luiz Chella e o PIBIC foi realizado entre 2022 e 2023. Vamos falar aqui só o conteúdo objetivo, diferencial teórico, métodos, resultados e conclusão do estudo que a gente teve. Tá, então o contexto, né, os tópicos que principalmente essa pesquisa utilizou foi finanças, estatística, percentual, arbitragem e ações. E a relevância dela pelo estudo seria entender o retorno à viabilidade de estratégias quantitativas, sistemáticas, principalmente com machine learning ou métodos estatísticos tradicionais, no mercado de capitais brasileiro, de que isso está subindo e 2020, 2019, segundo uma pesquisa da The Economist, 51% dos fundos de investimento americanos já rodavam em métodos quantitativos e sistemáticos. E um dos maiores investidores, o Jim Simons, teve um retorno de maior ou comparável ao Buffett com métodos sistemáticos. Então, o objetivo do estudo seria aplicar a estratégia de pair trading, que seria uma estratégia de retorno à média, e ver o entendimento dele. Principalmente vamos aqui explicar um pouco o que é o pairs trading. O pairs trading é dado que duas ações são cointegradas, ou seja, elas têm uma média no longo prazo, eu vou comprar a que está abaixo dessa média e vender a que está acima. Então ela é autofinanciável, porque eu não preciso colocar um capital inicial. Então isso viabiliza muito a estratégia no quesito de você realizá-la. O referencial teórico, principalmente foi o estudo do João Caldeira em 2012, que ele aplica esse método, então principalmente foi usado como guia, tanto para quais métodos aplicar e como aplicar, o que realizar e também as regras de trading, como para realizar o trade. Então as regras de trading era se um spread, que é basicamente a ação 1 menos o beta da ação 2, beta da regressão linear vezes a ação 2. Se o desvio padrão desse spread estiver a mais que 2, eu entro na estratégia. Se ele estiver menos que 0, se ele estiver entre 0,5, eu saio da estratégia. Ou se o meia-vida, que é o processo de decaimento dado o processo estocástico, o tempo que eu estou aberto na estratégia passar do tempo de meia-vida, eu fecho a estratégia. Essas são as regras de trade. Então, a gente teve também David A. Dick e Whaley A. Fuller, que desenvolveram o teste de cointegração, e o Tsei, através do livro dele, 2005, que é para estudar e aplicar os conceitos econométricos como raiz unitária, cointegração e estacionalidade, que foram os principais referencial teórico que utilizamos aqui. Os métodos de estratégia de investigação justamente foi métodos quantitativos, estatística e matemática financeira. O objetivo do estudo é investigar a viabilidade da estratégia de pair trading no mercado brasileiro de capitais. A coleta de dados foi feita por consulta de dados públicos de cotações de ações. Então, como a gente dividiu entre setores, buscamos todas as ações da bolsa no site da B3, que ele já tem separado por setores e depois separamos numa uma visão que fazia sentido para nós. E depois buscamos, através do Yahoo Finance, os dados dessas ações por meio de uma integração da API com o Python. E a análise dos dados, que através disso foi da estratégia, utilizamos bastante da média e da volatilidade dos retornos para analisar as estratégias se elas foram boas ou não. Uma coisa interessante é que dos milhares de pares que podemos ter, muitos poucos pares foram cointegrados e desses poucos pares que foram cointegrados, apenas alguns ocorreram trade, ou seja, a maioria dos pares, mesmo que eles foram cointegrados, não obtiveram um momento de trade. O que é esse momento de trade? Nunca se entrou na, na estratégia, considerando que aqui a gente não considerou um short, que é entrar vendido na estratégia. Como a estratégia de retorno à média e de longo prazo, a gente não decidiu não entrar vendido. Então, isso indica que são
poucos, realmente poucos pares que têm essa tendência de longo prazo, de média. Os Sharps baixos, que foi algo, mesmo com retornos altos, os Sharps das estratégias foram relativamente baixos, nenhum passou de um Sharp de um, sendo o Sharp a relação retorno-risco. Se a gente for comparar isso com o retorno-risco para estratégias do buy and hold, foi muito maior dessas segundas, então ela não se mostrou tão eficiente. E pares com ações repetidas. O que vamos dizer sobre isso é que, dado para um setor, temos ação A, B, C, D até a G. A ação C apareceu com 4, 5 pares, 4, 5 ações desse setor, excluindo ela mesma. Então, isso indica que essas ações podem ter uma tendência de algo na regressão linear delas, nos resíduos delas, tem uma, um fator de longo prazo nelas. Em síntese do trabalho, né, ah, a estratégia do mercado de parceiro dividindo ações por setor, então a gente fez isso e a gente fez um backtest da estratégia na estatística para as vendas e para obter os retornos que, embora foram bons, se ajustados pelo IPCA e analisados, Sharps não foram tão atrativos. A contribuição é o estudo e admissão do erro humano na seleção de investimentos, pois aqui no Brasil esses métodos ainda são muito pouco utilizados e vistos, então é, desbra, desbravar um pouco esses métodos e a viabilidade desses estudos para a prática de investimentos tipo, foi viável, porém não tanto quanto esperado. Futuros estudos poderiam ser tanto outros métodos de cointegração aqui por machine learning, por exemplo, ou em exemplo com teste de Johansen para definir os pares cointegrados, visto que o teste de Johansen é um teste mais robusto que o Dick Fuller, então fazer os pares têm que ser cointegrados nos dois testes para serem realmente considerados cointegrados. E aqui o filtro de Kalman para o beta mudar conforme a passagem do tempo. O beta que utilizamos é um beta fixo. Isso ele, ele atrai, ele tem muito peso de variáveis e a preços de ações passados. E o filtro de Kalman poderia fazer com que esse beta se move, permitindo a gente captar movimentos de mercado e ter uma, uma melhor representação da realidade de como as duas ações estão relacionadas, dado uma regressão linear. Eu agradeço muito e muito obrigado.